Você já teve a sensação de que o mundo está gritando? Como se a Terra estivesse tentando nos dizer algo? Incêndios que consomem florestas inteiras em minutos, chuvas que caem como nunca caíram antes, rios que secam, oceanos que avançam. O clima não apenas mudou, ele está implorando por socorro. Mas será que tudo isso é só ciência? Ou há algo mais profundo acontecendo? Será que esses sinais não são apenas consequências naturais, mas também mensagens espirituais? A Terra está clamando. Mas será que estamos ouvindo? Se essa mensagem já tocou seu coração, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa despertar. A natureza está falando, mas só quem tem ouvidos espirituais vai entender. Romanos 8 diz que a criação geme e suporta angústias até agora. Um grito silencioso, mas cada vez mais audível. O apóstolo Paulo não estava falando de algo simbólico. Ele falava de terremotos, tempestades, desertificação, enchentes. Do choro da natureza que sente o peso do pecado humano. Desde que o homem caiu, tudo o que Deus criou passou a sofrer as consequências. E agora, à medida que o pecado se multiplica, o gemido da criação também aumenta. Estamos diante de secas históricas, colheitas perdidas, geleiras derretendo, furacões que devastam cidades em questão de horas. Cientistas tentam explicar, governos tentam remediar, mas a Bíblia já havia anunciado: haveriam sinais na terra, no céu, nas águas. A terra geme. Será mesmo? Ou será que o mesmo Deus que julgou Sodoma com fogo, que advertiu o Egito com pragas, que mandou o vento abrir o mar, está mais uma vez permitindo que a natureza clame? As placas tectônicas não se movem sozinhas, os ventos não se rebelam por acaso, os oceanos não invadem cidades apenas por alterações climáticas. Tudo no universo obedece a um comando, e quando o Criador permite que a criação se mova de forma descontrolada, é porque o homem, primeiro, saiu do controle. A Bíblia está repleta de exemplos onde Deus usou a própria natureza para falar, corrigir, advertir e salvar. Em Êxodo, vemos as águas se transformarem em sangue, as pragas devastando plantações, o céu se fechando sobre o Egito. Não era apenas punição, era o chamado para que Faraó reconhecesse que havia um Deus acima de todos os tronos. Em Jonas, uma tempestade quase destruiu um navio porque um homem estava fugindo do seu chamado. No livro de Joel, Deus declara que haverá sangue, fogo e colunas de fumaça antes do grande e terrível dia do Senhor. Você percebe, a Bíblia não trata os sinais da natureza como meros acidentes. Ela os apresenta como trombetas celestiais, tentando acordar uma humanidade adormecida. E talvez o que estejamos vivendo hoje não seja apenas uma crise ambiental, mas uma crise espiritual que se manifesta na matéria. O homem moderno se declarou Deus de si mesmo, controlador do tempo, das colheitas, dos rios e das florestas. Criamos tecnologias para prever furacões, satélites para medir a temperatura, planos para controlar enchentes. Mas mesmo com tudo isso, continuamos vulneráveis diante do rugido da criação. Não importa o quanto avancemos, uma chuva pode paralisar uma cidade inteira, um vento pode arrancar o telhado de prédios, um tremor de poucos segundos pode derrubar construções feitas por anos. E por mais que tentemos dominar a natureza, ela nos lembra que há algo, ou melhor, alguém muito maior do que nós. O livro do Apocalipse revela cenas que envolvem catástrofes naturais de escala global, estrelas caindo do céu, terremotos que fazem ilhas desaparecerem, rios secando, o sol escurecendo. Alguns chamam isso de simbólico, mas o próprio Jesus em Mateus 24 disse que haveriam sinais no céu, na terra e no mar. O mundo natural reage ao sobrenatural, e à medida que o fim se aproxima, esses sinais se intensificam. Porque a criação reconhece o tempo, ela sente a urgência da eternidade se aproximando. O problema é que muitos homens não sentem mais nada. Tornaram-se frios, indiferentes, cientificamente informados, mas espiritualmente analfabetos. Quando Jesus morreu na cruz,
houve terremoto, o véu do templo se rasgou, as pedras se partiram, a terra reconheceu quem estava ali. Ela gemeu, tremeu e respondeu ao sacrifício do Salvador. E hoje, será que ainda temos essa sensibilidade? Ou ignoramos tudo como se fosse apenas mais um dado estatístico no noticiário? No Antigo Testamento, Elias orou e o céu se fechou por 3 anos e meio. E depois orou novamente, e a chuva voltou. A criação respondeu à oração de um homem justo. Isso nos mostra que não estamos à mercê do caos. A natureza pode ser tocada pelo céu, mas também pode ser ferida pelo pecado. Quando o povo de Israel se desviava, a terra deixava de produzir. A chuva cessava, a colheita murchava. Não era apenas uma consequência natural, era espiritual. O coração do povo influenciava o comportamento da terra. E hoje, o que será que o solo está tentando nos dizer? Vivemos num tempo em que homens tentam salvar o planeta enquanto perdem a alma. Cuidam das árvores, mas destroem famílias. Protegem rios, mas poluem corações. Lutam pelo clima, mas se afastam do Deus que criou tudo isso. É claro que devemos cuidar da criação, afinal, Deus nos colocou como mordomos. Mas não se trata apenas de ecologia, e sim de espiritualidade. A terra não precisa só de reflorestamento. Ela precisa de arrependimento. O que ela sente não é apenas o calor do sol, mas o peso do pecado humano. Você já percebeu como em momentos de tragédia a fé costuma ressurgir? Quando a enchente chega, quando o fogo consome, quando o terremoto destrói, as pessoas voltam a orar. Porque ali, no limite da força humana, todos lembram que há algo além da matéria. Deus não deseja o sofrimento, mas muitas vezes, permite que os abalos venham para que o coração endurecido se quebre. É no pó da destruição que muitos lembram que foram feitos do pó e que só Deus pode restaurar. Mas há uma promessa. Em Apocalipse 21, Deus diz: Eis que faço novas todas as coisas. Um novo céu, uma nova terra, uma criação restaurada. A dor da terra vai acabar. O choro da criação será cessado. Mas essa promessa não é para todos. É para os que permanecem fiéis. Para os que, mesmo vendo a natureza estremecer, mantêm os olhos firmes no Criador. E você, tem ouvido o clamor da terra, ou tem vivido como se tudo fosse normal? O que mais precisa tremer para que sua fé desperte? Quantas trombetas da natureza ainda precisam soar até que seu coração reconheça que está na hora de voltar? Ainda é tempo de ouvir. Ainda é tempo de responder. Ainda é tempo de entrar na arca, antes que a porta se feche de vez. A primeira vez que a terra gemeu em alta voz foi quando o sangue de Abel tocou o solo. Deus disse a Caim: A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A terra sangrou. A criação sentiu a violência do pecado humano. E desde então, ela nunca mais foi a mesma. O solo que deveria produzir fruto passou a gerar espinhos. Os rios que deveriam saciar começaram a secar. O clima que antes era equilibrado se tornou imprevisível. A natureza deixou de ser apenas um jardim, passou a ser um espelho. Espelho do que há no coração da humanidade. Quando o pecado se espalha, a terra responde. Quando a injustiça governa, o céu se fecha. Quando a idolatria cresce, a colheita se perde. Essa conexão é antiga e é espiritual. Mas o homem moderno a esqueceu. Tentamos separar o que é físico do que é espiritual, como se Deus só agisse no invisível. Mas a Bíblia mostra o contrário. Deus usou fogo do céu, mares que se abrem, rios que se transformam, animais que falam, sol que para, vento que obedece. A criação é o palco onde Deus manifesta sua glória, e também seu juízo. Na história da Torre de Babel, o problema não era o tijolo, era o coração do homem. Um povo que queria construir sua própria segurança sem Deus. Criaram uma cidade, uma torre, uma linguagem comum, um mundo controlado. Mas Deus desceu. E quando ele desce, nada fica como está. A confusão veio, a terra tremeu, a linguagem se quebrou, e a torre caiu. Hoje estamos reconstruindo novas torres, sistemas globais, segurança climática, códigos universais. Mas será que Deus, mais uma vez, não descerá?
Será que não estamos vendo, diante dos nossos olhos, o mesmo princípio se repetir? Homens tentando tocar os céus, sem passar por Deus. Quando Deus decidiu julgar o mundo nos dias de Noé, Ele não fez isso com exércitos ou reis. Ele usou a natureza. As águas que antes saciavam passaram a submergir. As nuvens que traziam alívio se tornaram escuras. O céu se abriu, não para a bênção, mas para a correção. Noé pregou, avisou, construiu, e muitos riram, chamaram de fanático, de louco, de religioso demais, até que veio o primeiro trovão, a primeira gota, o primeiro vento mais forte. O solo começou a se partir, os rios transbordaram, e a multidão percebeu que aquilo não era apenas um fenômeno natural, era o juízo divino em movimento. A arca foi selada, a porta foi trancada, e a água subiu. Hoje, novamente, pregadores têm alertado, profetas têm clamado, mas muitos riem, dizem que é exagero, que é fanatismo, mas os sinais estão aí. A ciência confirma o colapso, a criação já geme, só falta a porta se fechar. No Monte Sinai, Deus desceu em meio a trovões, fumaça e terremoto. A presença divina fazia a terra estremecer. A Bíblia mostra que a criação responde à proximidade de Deus. Quando Ele se aproxima, até o céu se curva. Quando Ele fala, o trovão responde. Quando Ele se move, o mar se abre. Será que esses sinais não indicam que Ele está mais próximo do que pensamos? E que talvez enquanto muitos aguardam sinais nos céus, Deus esteja gritando através da própria terra? Em Apocalipse, os juízos finais incluem pragas, estrelas que caem, rios que se tornam amargos, sol que queima com intensidade e grandes terremotos. O mundo não acaba com silêncio, acaba com gritos. Gritos da terra, da humanidade e até do céu. Porque tudo o que Deus criou reconhece que chegou a hora. A natureza sempre esteve sensível ao tempo profético. O mar conhece o limite que Deus lhe impôs. O sol sabe quando deve se esconder. As estrelas sabem quando devem cair. Só o homem insiste em ignorar o tempo. Jesus disse: sabeis discernir o aspecto do céu, mas não sabeis discernir os sinais dos tempos. A geração que sabe prever o clima não consegue discernir o tempo espiritual. A geração que controla satélites não consegue controlar o orgulho. A geração que salva espécies ameaçadas despreza o Criador. Tudo está de ponta cabeça. E a natureza responde, mas há algo ainda mais profundo. A Bíblia diz que a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Isso significa que enquanto o mundo geme, há uma expectativa no céu, que uma geração desperte, que filhos se levantem, que vozes proféticas rompam o silêncio. Porque a resposta de Deus à crise da terra não é só catástrofe, é também um povo restaurado. Quando os filhos se manifestam, a criação se alinha. Quando há arrependimento, a cura. Quando há oração, a chuva. Quando há fé, a restauração. Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja, a cura da terra depende do arrependimento do povo. Não é só sobre leis ambientais, é sobre joelhos dobrados, sobre corações quebrantados, sobre um povo que reconhece que só Deus pode restaurar o que foi corrompido. Os grandes reavivamentos da história começaram em meio a crises, e talvez estejamos às portas do maior de todos. Mas antes do avivamento vem o abalo, antes da colheita vem a poda, antes da cura, o diagnóstico. E Deus está permitindo que a natureza nos mostre o quanto precisamos dele. Não é para nos destruir, é para nos restaurar. Se você está vendo tudo isso e sente um aperto no coração, é porque o Espírito Santo está te chamando. Não ignore esse chamado. O tempo está avançando, e tudo ao nosso redor está gritando: voltem para Deus, voltem antes que seja tarde, voltem antes que a chuva comece a cair, voltem antes que a última trombeta toque. Hoje, a terra continua a clamar. Incêndios, enchentes, secas, furacões, terremotos, a criação está em dor, mas há esperança.
A dor da terra não será eterna. Deus prometeu um novo céu e uma nova terra, um lugar onde não haverá mais lágrimas, nem fome nem sede, onde o leão se deitará com o cordeiro, onde não haverá mais destruição, nem desequilíbrio, nem caos. Mas até que esse dia chegue, você precisa estar pronto, porque essa terra vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre, e só permanecerá em pé quem estiver firmado nessa palavra. Por isso, não endureça o coração, não ignore os sinais, eles não estão aqui para assustar, estão aqui para alertar, para despertar, para salvar. Senhor Deus, os sinais estão por toda parte. A terra está gritando, o céu está gemendo, e eu reconheço, Pai, que muitas vezes fui indiferente. Me perdoa por tratar tua criação com desprezo e por viver como se tudo estivesse sob meu controle. Hoje eu entendo que cada trovão, cada enchente, cada fogo é também um chamado à reflexão. Quero me alinhar com o teu coração. Quero voltar à tua presença. Restaura a terra, Senhor, mas antes, restaura o meu coração. Levanta em mim um espírito sensível, quebrantado e obediente. Que eu não viva distraído, mas desperto. Que eu não busque segurança nas estruturas humanas, mas na tua palavra. Vem, Senhor, e faz novas todas as coisas, inclusive a minha fé. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal agora, compartilhe com alguém e deixe nos comentários: Senhor, eu ouvi o clamor da terra e o chamado do céu. A natureza está falando, e quem tem ouvidos espirituais vai entender.